Olá pessoal, eu hoje venho falar, como prometido, da última leitura que eu terminei, que foi o livro da Edith Wharton, o Ethan Frome, nesta edição da Relógio d'Água que eu já tinha nas estantes há algum tempo. Portanto, é um livro bastante curtinho, quase que se pode considerar este livro uma novela, e a Edith Wharton é precisamente a mulher aqui da capa, sendo uma escritora americana do século XIX, nascida em 1862, e terá falecido em 1937, portanto, perto do início da Segunda Guerra Mundial, em França. Esta foi uma escritora que foi a primeira em muitas coisas. Desde logo foi a primeira mulher a vencer o prémio Pulitzer, foi a primeira mulher a ser incluída na Academia de Artes e Letras dos Estados Unidos. Tem uma obra também extensíssima. À data da sua morte terá publicado cerca de 48 livros, que é imenso, ou seja, ela, de certa forma, já tinha instituído uma certa regularidade de publicação, cerca de um livro por ano. Era uma senhora também que vinha de famílias abastadas, pelo que talvez esta sua propensão para a escrita adviesse também da boa educação que teve, ou educação de qualidade, não é? Que o dinheiro assim permitia. Mas isso não lhe tira de todo o mérito de ser realmente uma escritora fabulosa, admirada já no seu tempo, que tinha até excelentes relações com escritores, como por exemplo Harry James, também um escritor americano, mais tarde naturalizado britânico. Enfim, vamos falar do livro. Este livro eu tenho, na verdade, em algumas edições, agora aqui nas estantes, ok? Portanto, tenho também nas estantes uma edição da Wordsworth, em inglês, e eventualmente um dia lerei no original. E tenho também uma edição da Everyman's Library, portanto, o Ethan Frome, Summer e também o Bunner Sisters. Okay? 3 novelas da Edith Wharton. Eu li nesta edição da Relógio d'Água. Este é um livro bastante interessante, na medida em que começa com um narrador e este nosso narrador está a trabalhar numa empresa relacionada com centrais elétricas. E ele vai para o estado do Massachusetts e fica alojado numa terrinha chamada Starkfield. Esta é uma terra um bocadinho desolada, com poucos habitantes. Desde logo é uma zona muito interior do estado do Massachusetts, nada muito central. E ele depois houve até várias pessoas dizerem que muita da sua população ter-se-á deslocado para zonas mais ricas do país. No entanto, o nosso personagem repara num homem bastante misterioso, que depois vem a saber que é o personagem que dá o título aqui a este livro, Ethan Frome. E ele repara que o homem tem alguns problemas de saúde, desde logo alguns problemas de saúde motores. É uma pessoa completamente debilitada, com alguma dificuldade motora. É alguém que o deixa com bastante curiosidade, até porque depois vem a saber que foi uma pessoa que na sua juventude estudou e ele questiona-se o porquê daquela pessoa ter permanecido nesta terra tão desolada, onde não existe boa sorte para ninguém. De que forma é que este narrador nos vai permitir conhecer a história do Ethan Frome? Desde logo, acaba por remeter muito para a história do Harry James, A Volta no Parafuso. Acontece algo de semelhante, portanto, nós acompanhamos no primeiro capítulo uma determinada situação que nos vai permitir aprofundar a história que realmente vai ser debatida no romance ou na novela. E é assim mesmo. No primeiro capítulo nós temos os detalhes do encontro entre este narrador e o nosso personagem principal, o Ethan Frome. E esse encontro dá-se de maneira muito orgânica, através de uma sugestão, porque nesse momento, quando o nosso narrador tem que fazer estas deslocações para viajar até à central elétrica, primeiro ocorre uma determinada epidemia que leva a que todos os cavalos adoeçam, à exceção do baio do Ethan Frome. E então surge uma sugestão para o nosso narrador perguntar ao Ethan Frome se pode ajudá-lo nestas deslocações. E é precisamente nessas deslocações que eles vão começar a conhecer-se. Claro que o Ethan Frome é uma pessoa muito compenetrada, muito resguardada e não revela nada de si neste primeiro contacto. No entanto, existe ali uma situação em que o nosso narrador se esquece de um dos seus livros técnicos, que traz sempre consigo para realizar o seu trabalho, e o Ethan Frome, no dia seguinte, entrega-lhe e diz que gostou de manusear aquele livro e ver alguns dos tópicos que o livro técnico abordava. E isso, de certa forma, indica-nos que é uma pessoa que, apesar de estar
neste fim do mundo, é uma pessoa instruída, com alguma sede de conhecimento, ou que pelo menos teria tido uma sede de conhecimento há algum tempo. Um pouco mais à frente, mais uma vez, numa dessas deslocações, surge um grande nevão. E o Ethan Frome deixa que o nosso narrador pernoite na sua casa. E é precisamente aí que o narrador nos diz que vai ficar a conhecer a história deste homem. No finalzinho desse primeiro capítulo, ele revela que houve uma voz feminina. Desde logo existe pelo menos mais uma pessoa na casa com o Ethan Frome. E é a partir daí que nós vamos, de facto, conhecer a história. E quem era este Ethan Frome? Este homem era um homem jovem no começo do livro, tinha apenas 28 anos. O Ethan Frome era casado com uma mulher chamada Zenobia. E eles tinham ali algum grau de parentesco. Seriam primos, não sei, já não me lembro se afastados, se não. E essa Zenobia tinha sido chamada a essa terra numa altura para cuidar da mãe já debilitada do Ethan Frome, sendo que o pai do Ethan Frome já teria falecido. Eles viviam numa espécie de quinta com algumas dificuldades económicas, portanto, teriam obrigatoriamente de chamar alguém que não cobrasse uma exorbitância para tomar conta da mãe. E, desde logo, conseguiram que essa prima mais afastada viesse tomar conta da mãe. E o Ethan Frome sentiu-se na responsabilidade de tomar aquela prima como esposa. E foi isso precisamente que aconteceu, apesar aqui da diferença de idades. E essa sua prima, essa agora atual esposa, quando cuidava da mãe, era uma pessoa de grande energia. Mas, assim que se viram casados, foi uma mudança muito brusca e ela tornou-se uma pessoa bastante doente, uma pessoa quase hipocondríaca. E é assim que nós vemos a mulher do Ethan Frome naquele preciso momento, uma mulher hipocondríaca. Que solução é que ele arranja? O que é que nós vemos ali daquele contexto familiar? O Ethan Frome sente a necessidade de chamar alguém para tomar conta da esposa doente. E quando o conhecemos, quando ele começa a relatar a sua história, percebemos que num dado momento ele teve a viver com ele uma outra prima afastada, neste caso da esposa, a tomar conta dela, chamada Mary. E esta prima era uma jovem com menos de 20 anos, teria ali os seus 19 para os 20 anos. E, de facto, não era a pessoa mais capaz de tomar conta de uma casa, sendo que todas as manhãs tinha que ser acartada lenha, depois todas as cinzas tinham que ser removidas, era o cozinhar, era o limpar, era o tomar conta, então, desta prima bastante doente, ou pelo menos que se achava bastante doente, e ela não era propriamente a pessoa mais capaz. Mas o Ethan Frome, para não causar ali algum atrito entre a mulher e esta sua prima que vinha ajudá-la, ele muitas vezes interpunha-se e fazia as próprias tarefas desta menina. Claro que vocês já sabem perfeitamente o que é que vai acontecer. Uma vez que a mulher do Ethan Frome era esta pessoa bastante complicada, o Ethan começa a afeiçoar-se bastante a esta miúda mais jovem que tem em casa, esta Mary. E de facto assim é. E é belíssima a forma como a Edith Wharton descreve a relação que eles vão tendo, a alta cumplicidade que vão tendo, a forma como eles caminham por esta cidade mais pacata e vão conversando e vão debatendo aqui alguns aspectos da sua vida, que acaba por ser uma vida também bastante sem grandes eventos, não é? Bastante pacata, assim é que é. O Ethan, num dado momento, começa a questionar-se se a Mary terá algum tipo de namorado, alguém em quem ela esteja interessada, e começa a perceber-se que se a rapariga o deixar, ele vai sentir bastante a falta dela. E que a vida dele, sozinho com a mulher, seria para ele uma tortura. Ele não se via visto pela mulher. Ele não servia para nada além de dar o sustento a esta pessoa. E é precisamente isto que a Edith Wharton vai desenvolver. Portanto, no fundo, acaba por ser um triângulo amoroso. Não é? Nós temos aqui 3 pessoas que se vêm a coabitar e depois existe este desvio de foco para a relação que o Ethan Frome vai ter
com esta Mary. As coisas começam a correr mal num momento, e isto já numa parte até bastante avançada do livro, apesar de não considerar nada disto de spoiler. Mas as coisas começam a correr mal precisamente no momento em que a esposa, sentindo-se cada vez pior, diz ao Ethan Frome que está desesperada e que tem que ir à cidade ouvir uma segunda opinião de um médico, que esse médico sim lhe vai dizer exatamente o que é que ela tem, o que é que ela precisa de fazer. E esse médico, segundo ela, acaba por lhe dizer que ela precisa, efetivamente, de uma pessoa capaz de cuidar dela, que ela não pode fazer absolutamente nada. Esse momento em que a mulher do Ethan Frome vai à cidade e volta, que acaba por durar ali sensivelmente um dia e meio, mais ou menos. Portanto, ela vai num dia, pernoita nessa tal cidade onde vai visitar o tal médico e volta só no dia seguinte. Esse momento em que o Ethan Frome e a Mary estão sozinhos acaba por ser o seu único momento enquanto casal, não é? Porque vem excluída esta terceira figura que está a ensombrá-los. Ou pelo menos a ensombrar o seu futuro. É claro que o Ethan Frome vai questionar se não deveria abandonar a mulher, se não deveria pedir o divórcio. Ele começa a ponderar várias coisas, de certa forma fugir com a Mary e deixar a quinta à mulher, apesar da quinta estar hipotecada, portanto não ter qualquer tipo de valor grandioso com o qual a mulher pudesse subsistir depois. Portanto, ele questiona-se bastante e vocês percebem que é uma pessoa que, apesar de não amar aquela outra pessoa com quem está, não consegue ser indiferente ao facto daquela pessoa estar a sofrer e não consegue abandonar aquela pessoa. Isso realmente é importante e é algo que a Edith Wharton trabalha bastante. Ou seja, eu, sem contar mais nada do plot, acho que não faz sentido, este é um livro que deixa o leitor bastante angustiado, porque sente claramente a indecisão, a falta de soluções que o personagem tem. Ele sabe exatamente o que é que o vai deixar feliz, o que é que o pode deixar feliz, mas não vê caminho fácil, ou possível, ou sequer existente para conseguir chegar a essa felicidade. E a felicidade para ele seria estar com esta Mary. Não vos conto se é recíproco, se não. Refiro apenas que o final é de facto um dos finais mais inesperados, mas de tudo o que eu já li. E o final vende bastante bem o livro. Quando eu disse no Instagram que estava a ler este livro, tive algumas mensagens de algumas pessoas a dizerem que era um dos grandes livros favoritos. E eu vejo claramente porquê. Este tornou-se, sem dúvida, das leituras que fiz até agora, este ano, foi, sem dúvida, o melhor livro que li, apesar de tão curtinho que é. Gostei mesmo muito do Ethan Frome. De certa forma, subestimei a capacidade narrativa da Edith Wharton. Ela surpreendeu-me bastante. Existe ali um twist genial que eu até considerei semelhante, não vou dizer semelhante, porque em termos de impacto são coisas completamente diferentes, mas foi algo que eu também vi criado no livro do E.M. Forster, Um Quarto com Vista. Existe ali um crescendo naquela relação e depois o Forster vai desconstruindo os sentimentos dos personagens. E os personagens vão evoluindo. Neste género de livros, tanto no Um Quarto com Vista como no Ethan Frome, não existe propriamente aquela frase de conto de fadas e foram felizes para sempre. Como não existe na vida real. Portanto, se vocês têm este livro em casa, acho que sim, que devem dar uma oportunidade. Aliás, e aí está, é porque já vos instigou, não é? A pelo menos comprarem-no. Portanto, sim, deem uma oportunidade. Eu demorei bastante tempo a chegar a este livro e posso dizer que já tinha lido o primeiro capítulo várias vezes, pelo menos 2 vezes. E dessas 2 vezes não me decidi a continuá-lo. E não vos sei propriamente dizer porquê, até porque o primeiro capítulo é bastante intrigante, porque nós queremos saber quem é este personagem misterioso, que num dado momento até parece aqui um personagem com uma aura muito negra à sua volta. Lembra quase uma espécie de Heathcliff. E eu acredito que sim, que a Edith Wharton tenha pegado um bocadinho do espírito desse livro para construir aquele final. Não é esse de todo o sentimento que o livro tem. Portanto, ao longo do livro vocês vão se sentindo de facto angustiados, preocupados com a forma como o personagem vê a sua vida, mas no fim, sim, vocês veem a parte infernal que teve ali uma inspiração na Emily Brontë. Gostava de vos ler uma passagem muito bonita,
quando o Ethan vai à igreja lá da terrinha e vê a Mary a dançar e a conversar com outro rapaz. Um rapaz que ele acha que ela pode ter interesse, um rapaz que ele acha que ela eventualmente gostaria de se casar e, por fim, deixar a sua casa. E a Edith Wharton escreve assim: Ethan viu até 2 ou 3 gestos que, na sua vaidade, julgara estarem reservados, em exclusivo. Um jeito que ela tinha de atirar a cabeça para trás quando estava divertida, como a saborear o riso antes de o soltar, e um modo de descer lentamente as pálpebras quando alguma coisa a encantava ou comovia. Portanto, ele vê nesta interação diferentes gestos com este rapaz com quem ela estava a conversar, que ele achava que lhe estavam reservados. E neste momento, percebem, ele não sabe de todo se o sentimento que ele nutre por esta rapariga é recíproco ou não. Enfim, só uma passagem para vocês terem um gostinho também da escrita da Edith Wharton, que é maravilhosa. Não disse, mas é muito importante referir, e por momentos ia-me completamente escapar essa parte aqui para esta discussão deste livro, mas a Edith Wharton vai pontuando o livro com muitos pronúncios. Portanto, vocês sabem claramente que algo de muito mau vai acontecer. Portanto, vão-se preparando para isso. Apesar de estarem a viver com bastante intensidade essa angústia dos personagens, vocês sabem que, de facto, algo de muito mau vai acontecer. Sabem que não terá um final feliz. Okay? Portanto, ela dá-vos isso. Mas mesmo assim, no final, ela surpreende. Apesar de tudo, apesar de ela vos dar uma indicação daquilo que vai acontecer, mesmo assim, ela surpreende no final. Portanto, é com essa ideia que eu quero que vocês fiquem. Portanto, eu tenho bastantes livros dela cá em casa. Como vocês viram, aquela edição da Everyman tem mais novelas. A Relógio d'Água publica, se não estou em erro, o Ethan Frome e também o Verão. Acho que eram os 2 livros que tinham cá publicados em Portugal. Não sei se mais. A Idade da Inocência, o grande clássico da Edith Wharton, também está cá publicado em Portugal, com algumas edições diferentes, se não estou em erro. E, claro que sim, vou querer mesmo muito ler mais de Edith Wharton, sem qualquer dúvida. Adorei este livro, melhor do ano até agora. Aproveito também para dizer que não fiz um li escolhi, mas decidi ler uma das leituras para 2023 e, neste caso, escolhi o livro da Marguerite Yourcenar, o Memórias de Adriano. Finalmente vou ler esse livro e espero trazer a opinião para o canal em breve. Espero que estejam a fazer boas leituras, que esteja tudo bem com vocês e vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!